nós vamos sair um pouquinho, né, da nossa programação, que nós estamos e temos o prazer, né, de receber Zé Antônio, que nós conhecemos, eu, né, principalmente, tem uns aqui, é Zezé mesmo, viu, gente? Augusto, tem muitos aqui que colocam, mas, né, todo mundo. Diana perguntou, né, de onde que ele é mesmo, Tia Márcia? Falei, Diamantina. Fernando gritou, não, é Ponte Nova. E é Ponte Nova, meu filho de Ponte Nova, mas que trabalha, né, em Diamantina, participa da casa espírita lá. E ele, quando eu fico sabendo que ele está por aqui, que ele tem a oportunidade, nós puxamos, porque é muito importante, viu, Zezé? Ele falou assim, ó, às vezes o palestrante vai ser indelicado. Falei, pode ficar tranquilo, o pessoal vai achar até bom, né? O palestrante que seria de hoje dá um descanso, né? Que eu ia falar hoje, mas é muito importante nós sabemos essa troca de informações, né? De conhecimento, e é muito prazeroso. Ele já fez o trabalho aqui na nossa casa e é como um irmão, né, que nós temos, a irmã dele aqui hoje, sobrinha, e que faz parte espiritual da nossa casa, do nosso companheirismo, né? Seja muito bem-vindo, viu, Zezé? Pra gente é um prazer que chegar uma outra amigona nossa também, né? E que a gente possa, né, ter e sabemos que a espiritualidade está junto de nós. Onde que ele chegou e falou que é necessário, né, muito a persistência, o dia a dia, o trabalho, as lutas e a nossa construção da nossa casa. E ele hoje vai falar para nós, né, sobre as diversas psicosferas, né, e a influência dos espíritos em nossa vida, que é um tema muito importante, muito interessante para todos nós. E nesse momento agora, nós vamos pedir a Jesus, nosso irmão maior, aos nossos mentores, Francisco de Paula, mentor do Fé e Esperança, Cecília, também nossa mentora querida, que nos acompanham de grande jornada, de há muito tempo, o amparo, a proteção para estes momentos, Senhor, de busca, de aprendizado, de conhecimento, que possamos, Senhor, captar tudo que for colocado, para colocarmos um pouquinho, né, nem que seja de acordo com o entendimento de cada um, em prática em nossas vidas, abençoando a todos nós, abençoando a todos os lares, a todos os locais de sofrimento, Senhor. Pedimos a todos aqueles que seguiram, que estão seguindo para a parte espiritual, que possam, Senhor, ser acolhidos, amparados em todos os seus sentidos. Pedimos pelo Zezé, que vai realizar o trabalho desta noite, que ele possa ser abençoado também em todas as suas percepções, para que possa
transmitir os ensinamentos, o estudo desta noite. E com a permissão de todos aqui presentes, iniciamos o trabalho da noite. Que assim seja. Se sinta à vontade. Deus abençoe. Boa noite, então, pessoal. Eu queria agradecer o Márcio pelas palavras, agradecer aos dirigentes da casa, aos mentores, que todos nós possamos estar serenos, tranquilos, nessa noite de estudo. Eu escolhi esse tema de hoje, que já tinha apresentado em Diamantina, porque aqueles que não professam o Espiritismo, quando passam pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pensam que muitas vezes só a gente está sofrendo. A gente seria muito privilegiado se Deus olhasse para a gente e desse sofrimento só para a gente. Então tem uma evolução, antes de entrar no tema propriamente dito, que nada na natureza ocorre por acaso. E a criatura humana, todos nós somos fustigados em momentos cruciais. A morte, o tempo que nos resta. Eu estava falando com o Fernando que muitas vezes a gente observa o tempo passar no outro e vê um colega meu dizer assim: nossa, Zé Antônio, como aquela mulher envelheceu, ela virou uma cangalha. Em Diamantina se diz assim. Eu falei assim: ainda bem que Deus faz um corpo muito perfeito, porque Ele fez os olhos aqui, para você ver para fora. Porque se tivesse feito os olhos nos dedos, a gente olharia para a gente mesmo, gente, como é que eu envelheci? Mas a gente já vê daqui para lá. Então, na geografia, na história, que são duas áreas que eu vou pegar hoje, a gente vê que existe uma sintonia, uma harmonia entre a matéria, o tempo que está passando lá, e nós que estamos aqui. O microcosmos refletindo o macro. Quando na nossa civilização atual, todo mundo preocupado com a mudança física, eu fico pensando, eu tentando fazer a harmonização facial, não ia resolver muita coisa, porque a pessoa já tem que ter alguns traços para ficar mais bonita. Tem pessoas como eu, por exemplo, só virando uma avesso, porque a gente vai chegando na idade, não tem jeito mais. Se o corpo está passando, é porque dentro também está passando. Está envelhecendo, nossos olhos estão envelhecendo. Quanto tempo me resta? A gente faz essa pergunta, o que me faz dizer que eu estou realizado? Para boa parte da humanidade juntar coisas que nós havemos de deixar ali. O dinheiro fascina, a beleza física pode fascinar, mas ela vai passar. A gente sabe que enquanto nós entramos pelaquela porta, nós estávamos mais jovens, todos nós aqui. Vamos sair mais velhos, não vamos perceber. Mas é assim que a vida é. Muitos têm medo, mas nós espíritas sabemos que nós não somos daqui. Nós estamos aqui e vamos retornar. Nesse minuto que eu acabei de falar, uns estão chegando aqui no hospital, nas casas de saúde, outros certamente estão partindo. Isso no mundo todo. Então, quando a gente fala de geografia, nós estamos experienciando que um dia não foi assim. E quando a gente fala de psicosfera, a gente muito lembra de atmosfera. E o nosso planeta, a nossa casa também não era assim. Se nós voltarmos à era proterozoica, à era mesozoica, à era cenozoica, nós vamos ver que eram milhões de anos. Eu estou numa região que um diamante leva milhões e milhões e milhões de anos para chegar à forma atual. Então tudo tem um tempo longo e tem uma razão de ser. Todos nós vamos passando por essas eras, elas também são divididas em períodos: proterozoico, devoniano, carbonífero. Isso como geólogo talvez seja muito fácil para nós, palavras estranhas, porque a gente está acostumado a ver a Terra que ela é. Mas imagina as primeiras criaturas, um ar denso. Ora, gente, se a matéria passa por isso, o nosso espírito também passa. Por isso, homens diferentes
que se apegam à matéria. Os gregos, lá há 500 anos antes de Jesus Cristo, eles perguntavam qual que é o princípio de tudo. As mesmas perguntas que nós continuamos a fazer. Chegamos às ideias do átomo, e aí o homem achava que tinha descoberto o arquê, o princípio de tudo, o átomo. O tempo vai passando, descobre que esse átomo não era uma coisa homogênea e sólida, eram 3 partes, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Também descobriram outras partículas infinitas. Ao mesmo tempo que foram procurando resposta para o micro, vinha resposta para o macro. Se nós olharmos para lá, a Terra parece que é tudo para nós. Mas quantas galáxias existem? A Via Láctea mais de 100 milhões de planetas. Não somos nada. Mas aqui a pessoa faz uma harmonização facial e pensa que está mais bonita. Mesmo que as que tenham a cara de tilápia, né? Porque todo mundo pode ver uma roupa. O tempo está passando, a gente tem a ilusão que nós vamos ficar aqui. Os filósofos gregos pensaram, deve haver um princípio, mas eles estão preocupados com o princípio físico. Para Anaxímenes, ele achava que era o ar, uma coisa que a gente não vê, né? Ninguém vê o ar, no entanto, tira ele de nós. Morreu, né? O ar, nós estamos respirando aqui naturalmente. Por que nós estamos? Parece que é tão normal, mas se a gente olhar o rio que passa ali, tem um peixe lá que não, ele está dentro da água, no entanto, ele está respirando, ele está vivendo. Se nós cairmos naquele meio ali, nós vamos morrer. Olha como é que tudo foi feito de uma maneira lógica, objetiva, que transcende, ultrapassa muito a nossa capacidade. Por isso que muito poucos de nós estamos aqui. Porque é possível lá fora, as pessoas estão preocupadas com o dia a dia, o corre-corre, como é que tem que levantar 7 horas, né? E muitas pessoas que vão mesmo dentro da casa espírita, eu passei muito tempo dentro da sala de aula, por força de ser professor. A gente nota quando uma pessoa está olhando para você, o corpo está ali, mas a mente não está. O aluno, principalmente quando ele quer ir embora, ele põe os objetos lá na outra carteira, perto da colega, fala com ela que vai embora, e fala, que eu fui ao banheiro, e dali ele desaparece. Ou outros que estão olhando para a gente, fazem assim com a cabeça de vez em quando, mas ele está pensando no jogo da Copa, porque afinal agora está acabando e já tem os X ali. Olha como é que a matéria pode estar aqui, mas a mente está longe, não é verdade? Então, o ambiente ele reflete muitas vezes uma ligação com o nosso interno. Olha os livros de André Luiz, entre 2 mundos, né? Há um mundo da matéria, mas há um mundo metafísico. Essa palavra grega significa que vai além daquilo que nossos sentidos captam, vai além do que o tato, a audição, a visão vê. Por isso nós temos, o inglês tem essas expressões, a Alemanha tem essas expressões, nós temos expressões de mineiros, por exemplo, que outros povos às vezes não entendem. Um mineiro pode significar N número de coisas. Ela falou mal de você? E como é que ela? Você não precisa falar nada. Gestos, né? Às vezes sons culturais. Então, gente, para falar de geografia, olha o nosso planeta. Entre a parte mais alta, o Everest, quase 9.000 metros. Olha a parte mais profunda, o Oceano Pacífico, né? As fossas marianas, 11.000 metros. Durante muito tempo acharam, nessas profundezas abissais não existem criaturas. Existiam. À medida que a luz do Sol penetra, a vida abunda, né? Muita vida. A luz vai desaparecendo, não tem criaturas, mas tem. Chega uma escuridão quase que total, um frio insuportável, a própria criatura gera luz. Numa profundidade onde a pressão é tão grande, nós todos morreríamos antes de chegar aos 3.000 metros. A pressão. Por que tem criaturas lá? Por acaso não é? Houve uma inteligência, né, primordial que organizou tudo.
Se a gente olhar lá em cima do topo do Everest, a vegetação ela começa de baixo, vai subindo. Quando eu morava no Amazonas, eu pensava, uma árvore de 50 metros, andando por aqui em Ponte Nova, zona da mata, foi chamada por isso mata. A região que eu moro, dificilmente você vê uma árvore que é cerrado. Enquanto Ponte Nova está a 600 metros de altitude, nós somos 1480. Ainda tem ar. Mas lá no Katmandu, né? Lá no Nepal, parece que as pessoas não vão sobreviver. Nos coloque lá. Nos primeiros dias não vão sentir uma série de enfermidades no corpo e que eles que estão lá não vão sentir. Pensem no espírito mais preso, ungido a carne aqui. Por isso as nossas diferenças. Pessoas que vão achar que o outro tem sucesso porque ele comprou um carro. Mas olha como é que o tempo passa. Eu, com 70 anos, não reconheço os carros modernos. Então você não me impressiona, porque eu sou do tempo do Jeep, da Rural. E se tivesse carroceria, caminhão, caminhonete, tudo era assim. Hoje está com uma chance, você pega o que eu não sei, eu sei que o carro é aquilo ali, mas não reconheço mais. E assim o tempo vai passando e a gente não percebe. A gente não percebe. Se a gente olhar em cada profundidade do oceano, olhando em cada altimetria da Terra, a criatura está adaptada perfeitamente ali. O corpo, a alma também, Se os gregos iniciais começaram a procurar o princípio das coisas físicas, e vocês vão ver muita gente falando assim, eu só acredito no que eu vejo. Ora, nem tudo que você vê é real. Muitas vezes dando aula para criança, a gente fala para a criança, você não é mais, vou espichar meu braço. A criança jura que chega em casa que a gente espichou o braço assim. Claro, a minha você faz isso, a pulsa sobe. Mas a criança diz, nós somos assim a criatura que ainda não despertou pelas verdades do Espírito. Toda religião vai dizer que é coisa de fraco, de quem não conseguiu respostas, né? Porque não teve sucesso. Mas somos criaturas como crianças muitas vezes, diante de verdades que transcendem isso aqui. Por isso esse tema, olha na história, nós temos quase certeza que nós estamos vivendo no melhor tempo. Porque nós estamos aqui agora. Se nós considerarmos o tempo de existência da Casa Espírita aqui, ela começou num momento de muita dificuldade, em 1929, conforme está ali, uma época de crise, muito suicídio, porque as pessoas estavam perdendo dinheiro na quebra da Bolsa de Valores, né? Logo depois de 1929, olha o que acontece, as duas maiores carnificinas que nós enfrentamos, de 1939 até 1945, a Segunda Guerra, de 14 a 18, né? A Primeira Guerra, um dia de hoje, 14 de julho, olha o que a França estava passando, milhares de mortos, né? A sociedade dividida entre grupos políticos que se degradeavam, semelhante a muitos países no mundo nesse momento. As tragédias elas continuaram ocorrendo. A França hoje comemorou com soldados, não é? Então, girondinos, sansculottes, cordelieiros, sevilhanos, eram os grupos que chegaram a ter um período do terror, onde a guilhotina, eles aperfeiçoaram o jeito de matar, porque antes era forca, mas era muita gente para morrer, então criaram a guilhotina, uma morte indolor. Robespierre, né? Ele estabeleceu esse período, onde foram fases e mais fases quando pensou-se que estava tudo acabado, as guerras vieram. Teremos guerra ainda? Com certeza teremos guerra. Porque nós estamos num processo, a criatura humana, de quê? De evolução. Por que então que a guerra ainda existe, o sofrimento ainda existe? Existem, né? Porque nós somos criaturas que não estamos aqui uma vez só. Nós já voltamos outras vezes tantas para aprender. Há pessoas que não. Nós sabemos que no Espiritismo, o Espírito ele não retrograda, ele só avança, mas muitos ficam estacionados, né? Ou muitos se comprazem em acumular, em desejar mal ao outro.
E a coisa mais difícil, gente, não é controlar o outro, é controlar nós mesmos. Os impulsos da não tolerância, não é? Os espíritos mais perfeitos que passaram por aqui, como Jesus Cristo, até ele em algum momento, né, chicoteou alguém, estava dando tempo. E foi o espírito mais avançado, que nós estamos muito longe na escala entre o verme e o anjo, nós estamos muito mais para o verme do que para o anjo. Naturalmente que entre nós existem pessoas que têm uma tolerância maior, mas não é fácil. Porque muitas vezes, acho que é um sentimento que eu tenho, que outros palestrantes espíritas têm, aquilo que eu digo para o outro, eu consigo realizar, é a minha angústia. Aquilo que eu falei, que eu estudo, que nós estudamos, é aquilo que eu aplico. Difícil, né? Eu tinha colegas professores que dando aula, ela que dizia para os alunos que ela não estava nervosa, mas você vê que estava. Eu não estou nervosa, que eu sempre uma pessoa ponderada e calma. Ô, gente, olha como é que ela estava falando. Por que eu te falei isso? No livro de André Luiz, ele diz que nós somos reatores. E somos, nós somos reatores. Muitos dos transtornos patológicos, eles vêm do desajuste da nossa alma. A própria palavra no latim, ânima, alma, a pessoa está desanimada, ela está sem alma. Ela está sem alma. Né? Você não tem ânimo, principalmente quando a gente passa pela vicissitude, pela dificuldade, pela prova. Porque nós temos que passar por ela, não é? Então, por isso, daí a escolha desse tema. E para quem quiser aprofundar e saber mais, leia a obra de André Luiz, porque lá está dizendo, né, que nós não somos esse mundo interagindo com o mundo metafísico, aquilo que está além das nossas percepções, dos nossos sentidos. E tudo isso que eu estou te dizendo está na codificação de Kardec, feita já no século XIX, época de quê? Da Revolução Industrial, né? Quando a máquina começou a aparecer e chegou a esse grau, quer dizer, já estamos aqui e vamos chegar em graus mais avançados ainda. Eu tenho o hábito de não usar muitas máquinas. Estava falando com o Fernando que eu sou capaz de andar toda segunda-feira 70 quilômetros. Cheguei aos 70 anos. Né? Numa região aqui de Ponte Nova até mais fácil de andar, porque aqui, apesar dos morros, é menos íngreme do que os morros da minha região lá. Aí as pessoas, se você consegue andar 70 quilômetros, para que as pernas foram feitas? Para andar, né? Canso, mas não cansa a fim de não poder fazer mais nada. Não sou só eu, tem outros caminhantes também. Enquanto você anda, o que acontece? A mente está vazia, ocupa. Vou te falar porque eu estou dizendo isso. Ocupa a mente, vou passando poemas. Então, mas depois na sua idade, como é que você decora esse poema de 2 horas de fala? Mas você não começa, você começa a decorar um verso, outro verso. Aí o outro fica impressionado. Como é que você guarda isso tudo? Exercício. Como é que eu domino as minhas más inclinações? Ô, gente, exercício. Né? Quando a gente fala assim, hoje eu saí aqui para comprar um conhaque, aí as pessoas falam, não, só sabe beber. Eu não bebo há muitos anos por convicção. Fui procurar um conhaque, então os bares todos fechados, então nem todo mundo em Ponte Nova tem. Porque eu fui procurar um bar, andei quase 2 quilômetros, eu comprei uma dose de conhaque que eu pôr no estrogonofe. Eu vim até quase no Pontilhão, depois voltei até lá onde era o clube municipal. Tudo fechado, eu já uma gozada, mas tem tanto bicudo aqui, porque os bares estão fechados. Não, porque nessa hora fecha. Eu falei, então não tem tanto bêbado assim, né? A gente às vezes olha para o outro, porque o outro olha para a gente, né? Então muitas vezes é uma sintonia com aquilo que a gente busca. Ponte Nova tem um trânsito intenso, como as cidades todas hoje têm um trânsito intenso, porque ela não foi feita para carga, foi feita mais para a gente. As ruas se tornaram, né? Então a gente tem medo, os reféns vão ficando medo, a gente vê um trânsito mais intenso. Então, olha como é que existe uma conexão perfeita entre o mundo que nossos sentidos captam, nossos sentidos e algo além. A máquina é necessária, mas a visita ao outro ainda é mais importante.
Eu ainda continuo mandando telegrama, continuo escrevendo carta. Porque quando a pessoa não. Isso aqui, ó, é imediato. Eu estava falando com a minha mãe, eu chego, às vezes, como a gente vai envelhecendo, os mais jovens tendem a nos subestimarem, né? Porque a gente vai ficando com hábitos repetitivos. Levo meu filho para cortar cabelo, aí eles falam comigo assim: ô professor, o cartão é de aproximação? Aí eu falo: não, de penetração. Você tem que enfiar ele aí. Aí eles começam a rir, vão embora rindo, por causa que eles carregaram a palavra em todo sentido, né? E vão rindo. Um dia eu cheguei um dia mais e falei com a menina: você tem cimento a granel? Ela falou: essa marca não, tem um monte de escravos. A menina devia ter uns 20 anos. Olha como é que palavras carregam coisas. Então, gente, há uma conexão. Para haver comunicação, tem que ter um emissor. Eu, no caso agora. Uma mensagem, se eu tivesse falando chinês ou alemão, provavelmente você tem a sensação que eu não estava falando nada, né? Aprendendo desse pequenininho. Tem que ter uma mensagem, um receptor e um código. Os espíritas precisam disso? Não. Nos livros de André Luiz, ele mostra claramente que o espírito, observando, as suas ideias são plasmadas e ele vê. Então, muitas vezes a pessoa fala: o que está acontecendo comigo? Nesse momento que eu estou te falando, se você tiver com um problema muito grande, você não consegue tirar o foco dele. Por mais que a gente peça para você ficar sereno, né? Tranquilo aqui agora, porque o problema é que ele vai te fustigando. Então você pode estar olhando para mim, mas acaba: meu Deus, eu tenho que chegar em casa. Um dia um alemão me disse assim: não consigo entender o mineiro nosso. Aí eu perguntei para ele: eu sou mineiro? Eu perguntei: por que você está falando que você não consegue entender? Você não gosta, eu não consigo entender mineiro? Porque ele estava numa casa de mineiro que separa do nosso contexto. A gente vai conversando, a conversa está boa, toma um café, né? Tem uma palestra que fica para nós mineiros, tomamos um café, já podemos morrer, porque a gente gosta de um cafezinho e da conversa fora. Ele queria ir embora, a pessoa falou assim: vai não, tá bom o papo, senta, vamos tomar um cafezinho. Aí tomava. Aí o alemão dizia: preciso ir embora agora, fica mais aí, como um biscoitinho. Aí ele comia, sentava. Depois de 2 horas ele chegou lá fora e falou com outro colega alemão: mas que povo enjoado, eu queria ir embora, e eles não deixavam. E os mineiros foram lá dentro assim: você viu que o alemão falava que ia embora, mas não tirava a bunda do assento. Hoje, perspectivas diferentes, né? Ele querer ir embora, mas o mineiro quer que você vá embora, leva a porta da porta, joga a sal no fogo. Por quê? Eu tenho tanta coisa para fazer. Sentou lá. Claro que eu estou caricaturando, gente, brincando, mas olha quantos pensamentos nocivos a gente tem em relação ao outro e o nosso irmão. Uma outra coisa também, para quem não é espírita, que diz assim: diz que é um espírito ruim. Poxa, já é o nosso irmão em grau de evolução diferente. Ele não é um espírito ruim, não é? É com esse que a gente tem que ter tolerância. Por força de professor, ou quando eu era mais jovem, pensava assim: o melhor aluno é que tira as melhores notas. Nem sempre. Muitas vezes é o que faz a pergunta. Muitas vezes o que pode ser reprovado, ele é um bom aluno sim, só que não está na matéria aqui que ele quer saber. Dando aula de filosofia, um aluno perguntou uma vez para mim: de quinta série, você não tem? É curioso, né? Se a minhoca vive na terra e o peixe vive na água, quem será que descobriu que o peixe gosta de comer minhoca? Eu falei: não é uma questão da filosofia, mas é uma questão profunda, porque para ele era uma questão pertinente. Então, gente, agora, pegando o tema especificamente do Espiritismo, isso que eu te falei de modo caricatural, está tudo nas obras de André Luiz, Mensageiros de Luz, Entre Dois Mundos, né? A leitura é agradável, é uma leitura fácil, para quem ainda não pegou a codificação, Gênesis, né? O Céu e o Inferno, mesmo o Evangelho. Para quem não tem iniciação, leia esse livro, porque são histórias contadas com princípio, meio e fim, e que vai nos instruindo. Para começar, quando a gente fala da Terra, psicosfera, nós todos estamos num grau de aprendizado, o mesmo, porque senão nós não estaríamos aqui.
No momento eu estou aqui, amanhã você que vai estar, né? Ou depois da manhã uma outra pessoa. Então vamos começar por definição. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, nós falamos da intervenção dos espíritos. O folclore brasileiro, mês que vem é dia do mês que vem é o mês do folclore, né? 22 de agosto. É muito comum a gente, eu fui criado assim, as pessoas mais jovens aqui não. A minha irmã, que é a mãe de Desirê, acreditava muito em simpatia. Eu morei com ela muito tempo, tomei muito chá. Fui mesa de espinhela caída, né? Mal olhado, fiz simpatia na gameleira. Outro dia cheguei na casa de uma amiga, vi pólvora e saudoso na porta. Aí eu perguntei, por que você colocou aqui? Ela falou assim, Zé Antônio, isso que é bom com os novos espíritos. O espírito está falando para você ir rindo, porque vai sair fora da porta, porque você não tem o corpo e a matéria, ele passa pela parede. Então, se você acredita, deixa lá, né? Mas o espírito já está rindo a você, porque ele não tem isso aqui. Se ele lê o seu pensamento, ele sabe, por isso ele acopla a você. Uma outra pergunta, a pessoa fez assim: o espírito quer me fazer mal? Não, ele quer a sua companhia, mas ele também não é o seu personal trainer, ele não fica com você 24 horas por dia. E nem um bom espírito, porque ele também tem os trabalhos dele para fazer, né? Eles continuam evoluindo. Então peça, nesse momento nós estamos sintonizados aqui, emitindo provavelmente as mesmas energias, porque nós estamos querendo, né? Se você veio, você tem uma questão interna, não é? Você vê que você tem alguns recursos, você espera algumas respostas que você espera, mesmo que seja momentâneo. Se eu estou falando sem ter inspirado ou não, alguma coisa deve te tocar, não é verdade? Então aqui, algumas questões que o Espiritismo trata. Primeiro, o que é psicosfera? É comum determinadas pessoas colocarem arruda, guiné, pimenta, né? É comum a pessoa colocar e a outra entrar e falar assim, gente, chama assim com energia ruim. Olha lá, a sementeira até secou, é aquela vaca. Hoje, a psicosfera já está ruim, você está chamando a pessoa de quê? De vaca, é um ser humano, ela não é uma vaca, é um lixo. Olha como é que as palavras elas vão tendo. Eu te falei lá quando a Luiz disse que o que a gente fala, nós somos reatores, nós tanto emitimos quanto temos, nós recebemos. Não é? É fácil lidar com alguém que te faz mal? Não é. É fácil a gente lidar com uma pessoa antipática. Às vezes antipatias que nascem de onde você nem imagina. Ora, por que isso acontece? Então nós vamos definir aqui o que é psicosfera. Essa palavra ela vem do grego, que é um termo muito usado pelo Espiritismo. Significa atmosfera psíquica, ou seja, um campo de emanações eletromagnéticas que envolve o ser humano. Psicosfera é nosso meio ambiente espiritual. Quando eu te falei da Terra, em profundidades abissais, criaturas que vivem lá sobrevivem, outras não, porque elas durante milênios elas foram preparadas para estarem ali. Para nós também é assim. Há pessoas que, independente do dinheiro, de fazer universidade, no meio que eu vivi durante anos, é muito comum a arrogância. No caso de diploma, eu estou fazendo pós-doutorado, ela está fazendo graduação, não pode falar nada, né? Porque é ralé. Gente, quanta profundidade tem nos textos de Cora Coralina, uma mulher simples, né? Para quem gosta de poesia, de Patatiba do Assaré, um homem que fez terceiro ano primário. Olha o engenho de pau, olha tanto de lágrima quanto carro, no livro do Patatiba do Assaré. Um homem que não tinha nem segundo ano primário, trabalhou na roça a vida toda. De onde? Olha a Mousa, com 3 anos tocando uma sinfonia. Tem gente que passa a vida toda com violão, com 3 posições, assassinando o instrumento, não consegue tocar nada. A mãozinha de Mousa não dava na tecla. De onde vem isso?
por acaso? Gente, impossível. Impossível. Não é verdade? Olha Einstein com a física. Então, de onde muitas vezes alguém brinca que onde o momento se espera que não venha mesmo, mas não. Às vezes a espiritualidade ela tem você sim, mas a ansiedade mata, né? O desejo inconfessável de que a coisa se realiza. Não tem pessoas que vão à casa espírita e esperam um fenômeno. Não tem? Você fala, você vê alguma coisa? Porque ela quer ver. O que para nós o espírito importa? O nômeno, aquilo que está além do fenômeno. Isso já foi no século XIX, agora não. Olha quantas pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. O mais novo dificilmente ele vê isso. Mas a gente volta, viaja, anda muito, você vai vendo que chega uma hora que o dinheiro não vai resolver, não vai te responder as questões, que a beleza física, o corpo humano vai entrando em decrepitude, mas o espírito se fortalece. Então, quando o espírito, o corpo vai ficando decrépito, o meu filho, às vezes, é a coisa, o filho é a coisa mais sagrada que a gente tem. Eu só tive um, que fez 18 anos quando eu vim para cá. Às vezes ele me pergunta, ô pai, ele me vê tomar remédio para pressão, para próstata, e eu brinco muito, e ele já não é de brincar tanto, mas assim, meu filho, seu pai, você vai morrer? Que nós moramos pertinho do cemitério. Eu falo assim, Yuri, eu sinceramente queria que você morresse no meu lugar, porque eu adoro a vida, meu filho, mas eu tenho 70. Você tem 17, provavelmente eu vou partir primeiro, mas você não deve ficar triste, porque nós vamos nos encontrar, né? E a gente, espírito, tem convicção disso, porque se a vida, gente, fosse biologicamente nascer, crescer e morrer, ela não teria sentido, e nós não teríamos o sentido do progresso, não é verdade? Porque nós pararíamos. Eu vou morrer mesmo, então para que eu vou descobrir a luz elétrica? E olha que eu sou do tempo da lamparina, sou do tempo da esteira. Esteira, para mim, se eu deitar numa esteira, ou lá no Hotel Palace Hotel, no Sheraton, para mim não faz diferença, é o corpo. Você quer descansar, não é verdade? A comida alimenta o seu corpo, mas o espírito não alimenta disso. Por isso, na filosofia, os gregos falavam, aliás, essa frase nem é grega, é de Hegel. Ele dizia, a acuidade filosófica, ela aumenta quando a acuidade visual termina. Ou seja, quando a gente começa a enxergar, né, é que a gente está elevando. Porque o espírito se torna mais, ele consegue ver mais longe, mais distante, portanto mais complacente, mais sereno, né, mais tranquilo. É claro que quando a gente fala, deixa essa vida, muita gente sente, porque nós estamos ungidos à carne, nós estamos presos a ela. Então a gente quer comer muito, né? E isso é natural. A gente está mais jovem, às vezes, mas chega a gente come menos, você mais degusta do que come muito, né? A gente já tem mais história, dorme menos. Eu nunca achei como fosse falar isso, mas a gente dorme menos. 5 horas de sono para mim, tá bom. Agora, um adolescente, você chega, se você deixar ele dormir, vai dormir. O corpo. A gente aprende mais a escutar o silêncio, e o silêncio fala. Então, tem algumas questões importantes. O espírito encarnado ou não, com sentimentos e pensamentos habituais, influi nos fluidos do seu perispírito, dando-lhe características próprias. Gente, um ambiente sereno, ele tende a nos fazer pessoas mais tranquilas. A meditação, a tolerância é um controle, não é do outro, é de nós mesmos. Se nós aprendemos a nos controlar, normalmente nós seremos um instrumento perfeito de modificação do ambiente. Um ambiente desordenado, ele não precisa ser um ambiente limpo. Se estiver limpo, as coisas que você olha, você se sente bem. Vai numa casa que as coisas estão fora de ordem. Você não consegue achar nada. Né? Onde é que eu busco? Então, o Márcio está falando de há uma organização dos livros na biblioteca. Há uma catalogação que é universal até. Os livros, né? Por autor, por assunto. Fica mais fácil você chegar e pegar o livro. A roupa, você olha.
A comida que você escolhe, o que é ruim para um, não é para o outro. Eu adoro culinária. Se um gosta de estrogonofe, o outro não gosta. Eu sou da região de Piqui. Eu, em Ponte Nova, não consumo muito piqui, pode ser um ou outro, né? Mas eu já trouxe piqui aqui. Alguém me disse: nossa, estragou o arroz. Ficou do piqui, né? Tem gente que não sabe nem comer o piqui, você tem que roer até um ponto, e tem espinho. Outros não gostam de palma, que é da minha região lá, você tira o espinho, faz ela bem fininha, né? Aí falei com alguém aqui em Ponte Nova, eu falei: palma é muito gostoso, 1 quilo de palma com 1 tonelada de carne, né? Você dissolve lá. Eu sei que vocês não gostam. Frutas do cerrado, se eu falo aqui em Ponte Nova, quem viaja ou conhece não gosta. Banana, né? Mangaba, é coisa que a gente vai andando no cerrado. Eu, por exemplo, acostumei, mas também não gostava no início. Gente, como palavras, o que se diz lá não se diz aqui. Quando eu digo a palavra de lá aqui, ou eu sou metido a besta, considerado, né? Vocês vão fazer ora pronopes? Aqui a gente fala no propor. Eu pensei, mas se eu falar para vocês, tacado, a maioria não sabe. Frisete, em Diamantina, quando eu falo frisete, grão, né? Vamos sentar na pedreira. Quando a pessoa me chamou lá a primeira vez, há 30 anos atrás, para sentar na pedreira, eu achei que ela estava com umas intenções, porque pedreira é um lugar fora da cidade. Pedreira em Diamantina é um passeio. Eu falei: gente, 11 horas da noite, você me chamou para sentar na pedreira, né? Achei estranho. É engraçado, vai lá, é como uma pessoa falar. A outra me disse que senador Mourão disse de Diamantina: vamos ali, vamos buscar uma mala de arroz. Eu falei: então vamos, eu estou esperando ela buscar a mala. Aí chegou perto de mim, eu falei assim: você não vai buscar a mala? Ela falou: para que a mala? Pra você trazer o arroz, é um fardo. Eu esperando ela trazer a mala, né? Ela falou assim: rebuça o menino para mim, para que eu pôr o menino nas costas. Palavras daquele lugar lá: rebuça, frisete, tacador, biril. Tá vendo? A caneta supitou, aquele vai, a caneta vazou, lá é supitar, né? Se você chega em Araçuaí, coronel, sal, biscoito, peixe, útil. Então a gente nota a diferença, a linguagem, a culinária, cada região tem a sua. Então, gente, uma pessoa que tem um controle, ou uma pessoa que é mais complacente com a outra, ela aprendeu a dominar primeiro as suas más inclinações, né? A tolerância, ela vem disso, porque não é fácil ter tolerância, né? Um médico fazendo amnésia, muitas vezes o paciente quer mais falar do que da doença em si, mas como ele não tem tempo, porque o estudo é corrido, você vai olhar o GPT, ou você tem uma receita que você me passa, eu vou anotar, você vai no Google, né? Vê como é que é lá, mas sempre tem um toque que lá não tem, é o diferencial, né? Talvez esteja nos faltando. Os fluidos e emanações acompanham todos os movimentos, formando a sua aura. Há pessoas que olham a outra e sentem mal. Mal olhar, jeito de ir, é uma coisa ruim. Há pessoas que você olha, eu tenho o hábito de levantar muito cedo e ataca. Você nota uma pessoa que levanta 5 horas e fala: bom dia. Uns respondem: bom dia. Outros não responderão. No início isso me abatia, porque eu passasse: bom dia. Outros, o tom da bom dia. A pessoa não fala bom dia. Outra: bom dia, só vai ver. Hoje você continua andando melhor, né? Isso mesmo em Diamantina. Quando você fala um bom dia, você está desejando profundamente um bom dia, que a pessoa tenha um bom dia. Não é uma palavra simplesmente à toa, né? Mas tem pessoa que você fala bom dia, só se for na França, que o meu está lá, você vê. Porque o meu está sempre péssimo. O seu dia provavelmente vai ser tudo péssimo. Observa a semana. Tem gente que chega na segunda-feira e já fala assim: segunda-feira brava, né? Segunda-feira brava. O que você está preparando para a sua semana? Gente, segunda-feira é diferente dos outros dias, não? Tanto assim para nós, o português, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a única diferença é sábado e domingo. E mesmo domingo ainda traz uma certa nostalgia e uma preguiça. Conhece o Santos, né? Globo, hoje não gosta do domingo. Não é que você não gosta, não, é que você já está vivendo a iminência da segunda. Não, gosta do domingo até meio-dia só.
você enche o pão, né? Aí depois você comeu muito bem, os mulheres chamam de síndrome pós-prandial. Nós chamamos aqui em Minas de popular lombeira. E lá no norte chama de liseira baré. Você entronchou, como é que a pessoa raciocina humana? Não tem jeito não, o seu corpo todo está pesado, não é? Não tem condição de você não ter uma aura boa. Então observa a alimentação, o jeito que você cumprimenta o outro, né? O jeito que você manda para o outro energia. E isso é verdade. Não é aquela festa social que você ri pro forma, né? Vê a mulher às vezes, fica no salão o dia todo, gente. Aí eu disse, não, você está vendo? Não, estou básica. Ela ficou 8 horas na cadeira, puxou e tudo, no entanto ela está mentindo. Não, estou básica. Ou ela pede um falso elogio, não é? Como é que eu estou? Nossa, mas você está assim diferente, assim, linda, uma coisa, uma alma, uma energia. Hoje, as intenções nem sempre correspondem. Como assujar o seu ego, o que a pessoa fala? Fale mais sobre isso, né? Vai falando com você vai acreditando. Gente, depois quando vem, como é que eu acreditei naquilo? Onde é que eu estava? Bem que mãe falou, mãe parece que sente. Não, gente, é porque ela não estava. Você criou um campo propício, juntou o seu desejo com a emanação do outro, né? Você está gordinha, não, você está um pouco bom. Gisele Bündchen, não seria mais fácil falar que isso é verdade? Com jeito? Eu falo que você pode falar tudo que você quiser, gente, mas não carregando não é? De malícia, porque o outro às vezes sente a ironia, não é? Então a gente vê que as emanações, se a gente percebe isso, imagina o nosso irmão que está ali. Ele observa o que está sendo gestado na sua mente. Ele sabe. Às vezes gestos, você está lavando um copo e pensando no seu desafeto, tá? Amanhã me paga. Mas quando chega lá, olha o nosso amigo te observando. E o que ele quer de mim? Ele quer comprar você para não andar sozinho. Às vezes um espírito de luz, ele tem que diminuir a energia dele para conversar com o nosso irmão mais carente, que está imerso num contexto de trevas. Ele está convicto que ele está no lugar certo. Num livro de André, eu fiquei impressionado quando o espírito de luz diminuiu a energia dele para conversar com o irmão sofredor. Aí o espírito ainda em evolução, ele estava sofrendo profundamente. E não era bobo não, ele era extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Quando esse espírito de luz desceu, ele falou, onde você estudou? Porque ele se igualou momentaneamente ali para entender o outro. Portanto, nós somos observados 24 horas por dia, às vezes sem a gente perceber. Eu mais velho tenho uma coleção de 900 CDs. Eu tenho de tudo quanto é música. New Age, né? Às vezes eu ponho música que muita gente não conhece, Cascatinha, Pena Branca, Chavantinha, depende do meu estado de espírito. E tem um filme chamado Sexto Sentido, em que o menino fala assim, eu vejo mortos. Aí eu falei, brinquei com ele que estudar música, eu falei, Yuri, eu estou escutando mortos, porque eu tinha escutado tanta música e não tinha um vivo mais. Eu escutei Raul Seixas, Cazuza, Aracy de Almeida, Nelson Gonçalves, eu fui escutando. Aí eu falei, gente, é verdade, eu tenho um desses que eu escutei, que está aqui mais. A voz estava lá, né? Então, aqueles que nos antecederam, não sei, depois passou por um momento de turbulência, de não entendimento, que estava voltando de onde veio, né? E aqui eu tirei uma pergunta do livro dos Espíritos, que ele diz assim, olha, veem os Espíritos tudo o que fazemos? Olha as respostas dos Espíritos. Podem ver, pois, que constantemente nos rodeiam, cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Eu já vi muitas pessoas fazendo assim. Tá vendo por quê? Ué, eu só sei que o outro está me olhando se eu dirigir meu andar na direção dele, porque senão, né? Em formatura é comum a gente ficar assim,
Aí eu estou vendo uma aluna minha aqui do lado, estou olhando para a outra. Geralmente, quando a mulher começa a olhar para a outra, ela vai copiar alguma coisa. Aí eu penso, ou é o vestido, o modelo que ela não quer pedir para não fazer igual, mas o vestido mesmo, vou fazer de maneira diferente, né? Aí eu falei, pô, você está olhando o vestido da minha moça, não está? Estava assim, 12 anos, mas não comenta, eu vou copiar. Aí compra um tecido diferente, porque se sair ver com outro vestido, né, vai cantar onde? Você não quer. Então, quando a gente olha, o olhar, ele estabelece aquela comunicação que eu falei lá no início, não é verdade? Muitas pessoas, quando mentem, ela não consegue fixar o olhar do outro, não é? Um gesto que eu faço às vezes, ele pode ser um gesto ofensivo para uma pessoa, com uma palavra ou um gesto, não é? Arrotar para um árabe é sinal de que a comida foi boa e ele agradece. Para nós, eu aprendi até que no meio do Amazonas não falei mais. Aqui em Minas, a gente fala assim, eu aprendi assim, né? A pessoa pode ter 18 anos, mas se ela for casada, eu aprendi a falar senhora. Até que uma mulher de um médico amigo meu falou assim, Antônio, por que você me envelhece? E ela falou nervosa. Eu falei assim, por que você está falando de envelhecer? Eu não sou 50 anos, você tem, claro que eu tinha quase um dobro da idade dela. Você está me envelhecendo. Eu falei, não, dentro de mim, da sua idade, uma pessoa casada, a gente chama de senhora, sendo bem mais nova que a gente. Ela falou, você não precisa me chamar. Eu falei, então tá bom, a partir de agora eu não chamo, não é? Há um tempo atrás, se você chama alguém aqui, continuava mesmo, há uns 50 anos atrás, para comer sua casa, você tinha que comer prato e comer tudo, né? Se eu tivesse perguntado para você 60 anos aqui em Continuava, qual prato você prefere? Fundo. Nem era acordado a comida, é fundo. Você tem que comer muito. Se você não comer, você tem que falar. É orgulhosa, soberba, usa aquele monte de mulher, não comeu nada. Então a gente tinha que comer muito para falar que agradou da comida. Hoje não é assim mais. A mulher está fazendo regime, tem coisas que você não pode comer, não é verdade? Então uma série de coisas. Então o espírito que está ali, ele nos observa. Ele vai apossar de você, muita gente pensa assim, né? Ela incorporou o espírito em tudo dentro dela. Primeiro que a física diz que 2 corpos ocupam o mesmo espaço. Mas ele pode te influenciar, livro dos espíritos, mais do que vós podeis supor. De ordinário, ele se dirige. Agora, é claro, você tem que ter promessa. Eu falei do folclore aqui, porque eles falam assim, ó, praga de urubu magro não pega depois gordo, né? Ora, se você é atido a oração por si só já diz, né? Ora, gente, e impune da oração que você disse. Porque por tradição religiosa, eu vivo muito com os padres salesianos, às vezes a gente reza para forma. Você vai falando as palavras de forma mecânica. Eu lembro do ato de contrição, que era tão enorme, que a gente não entendia as palavras. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus em nome verdadeiro, Criador, redentor. Eu não sabia nem o que é redentor. Salve, Rainha, minha misericórdia, redentor, doçura. Eu falei assim, o que será doçura? Você juntava as palavras, doçura. A voz do gratão, do degradado. É a voz bradão, dos degradados. Mas é menino, a voz gratão, do degradado, não sei o que é. E se você, alguém interrompesse, você tinha que voltar no início. Porque você ia falando a coisa de uma forma o quê? Mecânica. Imagina o passe, que é uma transfusão de energia. O passista, ou quem está recebendo a transfusão, que não é dele, né, é uma passagem, tivesse gente, a Noruega saiu. Será que a Espanha vai ganhar? Não, estou torcendo com a Argentina. Ô, gente, o passe tornou uma pantomima. Porque o passista tem que se preparar para isso. Comer uma feijoada, foi para o centro espírita, dá um passo na pessoa que precisa. Ele vai dormir em cima da pessoa, porque não tem coisa, é físico, né? E tem que se preparar. Todo mundo prepara, deveria, né? Porque a gente estuda para isso. Então ele vai dizendo que o espírito ele só vai, ele observa você, vê o que você está falando, das suas ideias, e pode manifestar de diversas formas. Pode projetar no seu sonho, pode processar na sua vontade. É muito comum as pessoas falarem assim, você sabe como é que a carne é fraca? Não. A carne é anatomicamente simples, o sistema é todo igual. É o espírito que é diferente.
São Paulo falou isso, né? Tudo, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Agora, é fácil? Não é fácil. Eu e outros amigos espíritas, muita gente conversa, porque gente é tão difícil de dominar a gente, né? Eu mesmo, comigo isso acontece. Não deixa eu olhar o outro como malícia, né? Guarda minha língua. Não deixa eu falar mal de ninguém. Antes das 10 da manhã, eu faço as coisas, falei de 3. Meu Deus, a água da paz. Uma amiga minha, eu ensinei essa técnica, me ensinaram. Quando você tiver, enche a boca d'água, você quer proferir palavras desaiosas ao outro, enche a boca d'água e conta até 1 milhão. Você não vai arrepender. Ensinei isso para uma amiga. Quando foi no outro dia, eu perdi. Deus não deu, porque eu pus água e fiquei. Ela não falava, mas a cabeça, ela pôs água na boca, eu segurei 15 minutos. Mas a minha cabeça não conseguiu, não. Eu segurei a água, mas a cabeça. Gente, não é fácil. É como você está numa situação com sono e tentando manter os olhos abertos. Você vai e o povo. Quantas vezes a gente assiste algo, não aparece assim, o espírito ele percebe qualquer nuance dessa, ele percebe. Então, muitas vezes ele se convida a fazer aquilo que você tem, não é? Porque eu só sei que o outro está olhando para mim se eu olhar para ele. Eu só sei que o outro não gosta de mim, mas eu não odeio ele, porque o mal não faz mal. Gente, toda vez que eu tenho raiva, ódio, há um desequilíbrio nas suas células, né? O suco gástrico aumenta. Gente, estou aguentando, mas é uma bola que não sobe, não desce, que tem, porque você vai alimentando aqui, deitado às vezes a mente vai. Imagina um espírito que te vê, que não tem um corpo e está te olhando, ele está te vendo, então ele te acompanha. Muitas vezes não é para te fazer mal, é para te fazer uma associação de energia, porque ele se identificou com você. Uma outra pergunta, eu tirei várias, mas vou falar só de algumas interessantes. Olha, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos, né? Nem atos, nem pensamento, nem ato, nem nada, você não pode esconder. Desde uma criança, uma vez no zoológico, ele foi visitar os felinos, a área de felinos, a criança e o pai. No primeiro urro do leão, o menino falou para o papai: vai embora, você está com medo, não está? É claro que o pai começou a rir, né? Ele falou para o pai: você está com medo? O espírito, não, eu estou sendo movido por um espírito. Alguma coisa me tentou, não foi alguma coisa, não, foi você mesmo. E está jogando a culpa no irmão que você chama de ruim. Um espírito ruim incorporei, né? Me inspirou a ideia, não, a ideia é sua. Ele te observou, né? E falou assim: é uma boa associação que eu vou ter. Então, gente, diz que luz atrai, isso é lei de física também, né? Diz que luz atrai luz na mesma proporção e trevas às vezes atrai. Agora, todos nós estamos em quê? Em evolução. O seu inimigo de ontem pode ser seu amigo hoje, o seu amigo de ontem pode ser o seu inimigo e vice-versa. Porque o mundo é uma escola, às vezes é para nós aprender, com complacência. O pai que dá tudo está criando um marginal, porque não vai ver o esforço de conseguir, né? E para terminar, como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Achei esse ponto fulcral, porque é muito comum a pessoa pensar assim: isso que eu estou pensando é meu, ou de alguma entidade, ou de alguém que quer me consultar, né? Às vezes ele projeta no seu sonho, né? Um parente amado, um amigo que partiu, ele quer comer, projeta no seu sonho, né? E nós sabemos também que o sono, quer queira, quer não, é um princípio bem semelhante à morte, porque naqueles momentos de sono a gente desliga daqui, o medo desaparece, né? Ações são tão reais que a gente acaba com sudorese. Então você vê que entre dois mundos existe uma conexão. Santo Antônio, considerado pelos católicos um santo, né? Ele tinha a capacidade de deslocar daqui para outros lugares, deixar um corpo aqui.
E não só ele não, Teresa d'Ávila, outros santos que a igreja chama de santos, né, da igreja católica. A pessoa tem pessoas até que dizem assim, mãe sente quando uma coisa está acontecendo com um filho distante. Olha, gente, conosco o pai é mais difícil, porque afinal de contas a mulher tem uma vantagem, um dom, um privilégio que nós vamos não ter, o útero. Porque afinal de contas todos nós aqui, ó, fomos criados dentro do útero, na água, né? Não temos nunca a incerteza de quem é a mãe, mas o pai tem. A gente não tem essa certeza. A mãe às vezes dá passe sem entender. Basta uma criança cair, que a mãe vem cá que a mamãe vai dar um beijo, vai passar a mão. Melhorou, aí a menina fala, melhorou. O pai é muito difícil fazer isso, né? Transmissão de energia. Então, quando ele diz aqui, nós somos observados 24 horas por dia. Podemos estabelecer a ponte. Chico Xavier, não sei outro aqui, muita gente não deve dizer, igual, acho que os mais antigos conhecem, né? Passei em Congonhas agora falando de um amigo meu médico, eu falei, a gente lembra assim, e era impressionante. Como é que um homem simples, Arigó, todo mundo sabe que é uma pessoa simplória, né? Como é que ele fez aqui com canivete, cirurgias? Ele tinha realmente uma missão, e não era a missão daqui, dada pelos sentidos. E isso faz em qualquer parte do mundo, matando para partes, com nomes diferentes. Então, gente, hoje a mensagem para nós é essa: nós não estamos sozinhos nunca. Os sentidos só não dão sentido de uma parte da realidade. A realidade não é mediada simplesmente pelos nossos sentidos. Caminhamos dos instintos para a razão, né? Mas a razão também em si, ela não diz tudo. A fé, muitas vezes, ela realmente move montanha. Se você é imbuído desses ensinamentos, que não é só do Cristo, mas de outros seres de luz, Buda, o Siddhartha Gautama, né? Isso em parte do planeta todo, seja do Tibete, né? Seja nas montanhas rochosas dos Estados Unidos. Então a gente tem que persistir, ter fé, saber que nós não estamos sozinhos, né? E que nossa realidade aqui é permeada pelo mundo físico e metafísico. Bom, eu espero que eu possa ter contribuído com a casa. Mais uma vez, parabéns, né? Por tantos anos, tantas décadas de ano na casa, e que todos nós possamos não só servir essa, mas outras casas também, né? E contribuir para a nossa evolução e a evolução. Eu tenho uma prece aqui que eu gosto muito, e a emoção nunca essa prece que eu aprendi com o Sônia ali. E na realidade, toda vez que eu falo, a mente vai para o outro lado. Então eu anotei ela aqui, pensando nesse momento. Então, acredito que é uma prece de 1800, no final do século XIX, que é a prece de Cáritas. Né? Posso fazer ela? Posso? Deus, que sois tudo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca de sua divina bondade pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia.
Dai-nos força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que tornará nossas almas o espelho que um dia refletirá vossa santíssima imagem. Que assim seja.